João capítulo 4, verso 24. Leamos a palavra de Deus. Deus é Espírito, importa os que adoram ou adorem em Espírito e em verdade. Glória a Deus. Veja que Deus existia antes de criar qualquer coisa. Ele não teve princípio de dias, ele é eterno. A Bíblia diz que no princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Nós não sabemos quando foi esse princípio, pode ter sido há milhões, bilhões de anos, sim, mas lembre-se, Deus não está limitado ao tempo e ao espaço, como nós. Ele pode começar a contar a história pelo fim dela. Lembre-se, ele é eterno e não está limitado a nada. Para que você entenda melhor, vamos fazer uma viagem no tempo. É a imagem que estamos ali, nesse princípio. Vamos debruçar sobre uma arquibancada como um teatro e ver como tudo desenrola. Vamos supor que isto que vemos seja Deus, o grande Espírito. Ele tinha em si atributo, vivia com seus pensamentos. Mas o que é um atributo? Vamos dizer que é uma capacidade de Deus. Em Deus estava o atributo de Criador, Salvador, Curador, Libertador, Amor, Consolador, ser Pai, ser Filho, ser Espírito Santo e tudo mais. Criador, Libertador, Consolador, Salvador, Amor, pureza, justiça. Veja, Deus é a fonte de todo amor. Pureza, justiça. Ele desejava ter uma família para relacionar e ter companheirismo com ela. E como ele fez para poder manifestar estes atributos? Deus não tinha forma, porque ele é espírito e é pensamento, não tem forma. Então, a primeira coisa que ele teve que fazer foi criar uma forma para si mesmo. Deus teve que expressar seu pensamento. E você sabe que uma palavra nada mais é do que um pensamento. Um pensamento expressado. Como assim? Observe, antes de você falar qualquer coisa, primeiro você tem que pensar naquilo que vai falar. Como assim? Por exemplo, antes de você falar laranja, primeiro você fala laranja. Primeiro você tem que falarmos primeiro e temos que pensar, não é isso? Algo que você diz assim, estou entendendo, quer dizer que Deus moveu-se de pensamento, a palavra. Quando ele se expressou, isto mesmo, primeiro ele era um pensamento. E quando ele se expressou, uma parte de Deus formou este corpo, a palavra, um corpo espiritual. A palavra é um corpo espiritual, chamado Logo de Deus, ou Verbo de Deus. Logos. É o nome que os teólogos afirmam que dão para este corpo, palavra, que é um dia se encarnaria. Então este corpo, palavra, é o Espírito de Deus, com todos os seus atributos, que haveria de se manifestar. Sim, meu irmão, este logo foi chamado de Filho, mas ele é o próprio Pai, o Deus eterno, o Elohim. Ele é o próprio Jeová, Rafa e Jeová Nissi, e Jeová Jireh, o El Shaddai, Elohim, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim.
Nele estava todos este título, como também Pai, Filho e Espírito Santo, Rosa de Saron, Lírio do Vales e etc. Irmãos, os teólogos afirmam dizer que Deus criou primeiramente um filho? Não, meu filho, Deus não criou outro Deus, mas observe que era o próprio Deus nesta forma de corpo. Palavra chamado Logos, que prefigura Deus em Jesus Cristo. No Velho Testamento e no Novo Testamento, a Bíblia nos diz em São João, 1:1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ah, estou entendendo. Agora você está entendendo, né? Então pronto. Jeová do Velho Testamento. Jeová do Velho Testamento é Jesus, do Novo Testamento. Sim, que antes que ele tinha um corpo espiritual, chamado Logos. E aqui no Novo Testamento, ele gerou um corpo de carne, através de Maria, a Virgem Maria, e habitou nele. Ele foi Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Em Mateus 1:23, Isaías fala também, veja isso. Esse corpo, palavra, que são pensamento expressado de Deus, agora tem uma forma e nela ele começará a criar todas as coisas. Primeiro ele criou os anjos. E eles passaram adorá-lo. Aí ele passou a ser chamado de Deus, pois a palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Haja luz, e depois ele criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Isto foi antes do primeiro dia da criação. Então veja, agora Deus vai criar. Deus vai criar agora. Deus vai criar a luz e separá-las das trevas. Este foi o primeiro dia. Você diz, eu sei o que vem depois. Será a expansão, chamado céus? Sim, depois ele separa a terra dos mares. Cria a vida botânica, o sol, a lua, animais, peixe, criou todo mundo físico. Foi criado. Veja que nesta forma ele criou o homem Adão, a sua imagem e semelhança. O homem primeiramente foi feito um ser espiritual, espírito, porque esta é a imagem de Deus, Gênesis 2:7. E deste corpo tirou Eva, isso mesmo, e também do seu espírito foi separado o espírito feminino. Por quê? Quando Deus fez Adão, macho e fêmea, criou. E quando o homem pecou, isto deu oportunidade a Deus para manifestar os seus atributos de Criador, Salvador e Curador. E Libertador. Amor, pureza, justiça, veja, o Consolador, graça, misericórdia, perdão. Veja, Deus não poderia revelar-se ao homem como ele era, primeiramente, pois isso seria muito misterioso para nós. Então, ele, veja, se manifestando-se em pouco, até que revelou-se completamente em Jesus Cristo, seu Filho. Hebreus 1:3, sim, estou entendendo. Está entendendo agora, meu irmão? A compreensão de Deus à humanidade, a palavra muito usada chamada teofania, que quer dizer manifestação de Deus. Como assim? Deus nesta forma de corpo? Não era palavra? É palavra. Logo, o verbo manifestou-se muitas vezes e de várias maneiras ao homem. Sim, de várias maneiras. Uma vez ele apareceu para Moisés no Monte Sinai, uma sarça ardente. Ele apareceu para Abraão em Gênesis 22:11, para Manoá, o pai de Sansão. Como o anjo do Senhor, ele era o próprio Senhor.
ele era o próprio Senhor. Às vezes ele apareceu em forma humana para Abraão, você sabe muito bem. Apareceu como Melquisedeque, você conhece a Escritura. Ele era o rei de Salim, o sacerdote do Deus Altíssimo, e deu pão e vinho para Abraão. Ali eles ceiaram a ceia. Foi o pacto ali da aliança com Deus, o homem. Apareceu para Abraão em forma humana, acompanhando de 2 anjos para cumprir sua promessa nesta ocasião. Aí ele decidiu o coração de Sara, né? Certa vez Moisés queria ver Deus e lhe pediu isto, mas Deus disse que ninguém poderia ver a sua face, pois ele mandou que Moisés colocasse ali na fenda da rocha. Quando Moisés o viu, viu pelas costas e disse, o que parecia as costas de um homem. Veja, Moisés viu que era a costa de um homem, de uma teofania, era Jesus Cristo, prefigurado em forma humana. Por exemplo, quando o pai de Sansão pediu ao anjo do Senhor qual era o seu nome, ele respondeu, por que perguntas assim pelo meu nome? Visto que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, aleluia! Isto nos faz recordar da profecia em Isaías 9,6, quando diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu governo estava sobre seus ombros, e o seu nome, aleluia, era chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele era o principado, aleluia! Ele será maravilhoso, príncipe da paz, maravilhoso, ele é conselheiro. Então Jesus é o Deus encarnado, sim, ele é o Deus encarnado. Ele mesmo disse que eu e o Pai somos um. Ele disse, eu e o Pai somos um. Você vai ver no Evangelho de João, nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez de carne, e habitou entre nós. E quem foi que habitou entre nós? O Emanuel, que quer dizer Deus conosco, o qual Isaías falou, que o Emanuel estaria entre nós. Então Jesus Cristo é o Deus invisível. Deus invisível, sim. Veja que você está entendendo as Escrituras que nos dizem que nele Jesus habitou toda a plenitude. É verdade, Jesus foi toda a plenitude que habitou em Jesus. O próprio Deus encarnado, sim, no Novo Testamento, não se fala mais em Melquisedeque, em Jeová, Rafá, Elohim, porque tudo é manifestado em Jesus Cristo. Você não deve confundir a manifestação de Deus com a sua encarnação. Sim, Senhor. Não, você não deve. Deus, ele se move a uma palavra grega que chama e esta palavra é usada em todos os personagens de teatro, apresentação, em vários papéis. Ele muda de aparência e de vestes, mas sempre é a mesma pessoa. Não é sempre a mesma pessoa? Aquele personagem, sim, apareceu para Jó em um redemoinho de vento. Quem era que apareceu para Jó no redemoinho? Era Deus. Estava no redemoinho. Então era Deus naquela colina de fogo que guiou Israel no deserto. Sim, foi o grande Deus. Veja lá, Hebreus 11:1 diz que ele se manifestou muitas das vezes de maneira variada, mas agora ele se manifestou de maneira permanente em seu Filho, porque Deus gerou um filho, não criou, mas gerou um tabernáculo de carne, Jesus, seu Filho, para que ele, por meio dele, Jesus pudesse manifestar seus atributos de Salvador e curador e libertador. Entende isso, meu irmão? Ele se manifestou no amor, na misericórdia de Deus. Isso são os atributos. Gabriel foi até Nazaré, falou com Maria, falou com o noivo José,
que, que eles teriam um filho, sim, eles teriam um filho. Glória a Deus.